Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Nossa unidade 2 começando, o professor Arthur Simpson aqui com você. E vamos aqui na tela para a gente conhecer então os principais objetivos da unidade 2, que a gente vai tratar um pouquinho sobre missão, visão e valores, né? Então, primeiramente, que construir a missão no planejamento estratégico, identificando os componentes fundamentais para a sua construção, né? Bem como requisitos para estabelecer uma conexão com a visão. O segundo objetivo é mostrar de que forma é possível elaborar a visão, assegurando o seu alinhamento com a missão. E por último, enfatizar, né, elementos que deverão ser considerados para a elaboração da visão, tais como que a percepção dos anseios dos stakeholders externos e internos e as diretrizes estratégicas, caso elas sejam existentes, né, gente? Então, primeiramente, aqui a gente vai tratar do conceito de missão. A gente vai ver na tela o que é, o que a literatura traz para a gente. E só lembrando para você que vocês têm um material mais completo, aqui é uma aula reduzida, com um foco mais objetivo, a gente trazer alguns exemplos, né, de cunho prático e também aí tirar a dúvida de vocês com relação a essas temáticas. Perfeito? Então vem aqui na tela para a gente conhecer o conceito de missão, né? O autor Andrade, 2008, aqui ele afirma que a missão deve ter credibilidade e que todos os que trabalham na organização devem conhecê-la, compreendê-la, vivê-la e sentir-se atraídos e comprometidos com os seus objetivos. A missão deve ser simples, clara e direta, né? Não podendo de forma alguma confundir o indivíduo e causar-lhes dúvidas, né? Então eu diria para vocês que realmente a missão tem esse papel, tem esse contexto e tem esse objetivo, né? De você realmente ter uma credibilidade, ser clara, ser objetiva, conseguir envolver toda a organização naquela missão, ou seja, fazer com que todos saibam qual que é a missão dessa organização. E aí eu diria uma frase que é elementar para vocês entenderem o conceito de missão. Missão é a razão de ser daquela organização. Por que ela existe? Ela existe para quê? Qual que é a ideia? Quando você fundou essa organização, você fundou com qual objetivo? Mas professor, no caso de organizações que são de caráter público, né, qual que é a preocupação que a gente tem que ter? Primeiramente com uma questão de legalidade, porque algumas organizações, algumas não, né, praticamente quase todas, elas têm a sua definição muito bem feita, ou na Constituição, ou em algum decreto, ou em algum regimento interno, alguma legislação, gente, que ela defina as atribuições legais daquela organização, né? Então é importante que você, enquanto gestor desse órgão, tenha um entendimento disso. Você não pode elaborar uma missão que ela seja desconexa aí com a realidade da tua organização. Perfeito? Logo, logo veremos aqui dois exemplos, né, do TCU e da PF, da Polícia Federal, né, que aí a gente vai na raiz deles, né? Você vai lá na própria Constituição e você tem a definição, né, do que é a Polícia Federal, as suas atribuições, as suas limitações, enfim. Então é importante que a missão e a visão sejam, né, consoantes aí com essa atribuição legal dessa organização. Perfeito? Vamos ver aqui então, no quadro aqui, um exemplo de missão. A primeira que a gente traz para a aula aqui de hoje, gente, é a missão do próprio TCU, né, que é o Tribunal de Contas da União, que tem como missão a seguinte frase, que é aprimorar a administração pública em benefício da sociedade por meio de controle externo, né, gente? Não grifou aqui, agora foi, tá bom? Então, quando eu falo de aprimorar a administração pública em benefício da sociedade por meio do controle externo, eu deixo bem claro qual que é o principal negócio do TCU aqui, né? Que é a questão do controle externo, né? Auxiliar o Congresso Nacional. Se a gente for pegar assim ao pé da letra, é basicamente isso que diz, se eu não me engano, um dos artigos, acho que 70, lá não sou muito bom dos artigos da Constituição, mas enfim, está na Constituição a própria atribuição legal do TCU, né? Que lá fala sobre essa questão de auxiliar o Congresso Nacional
né, no controle externo. E aqui o TCU traz isso muito bem nítido para a gente, né, que ele quer fazer o quê? Aprimorar a administração pública em todo o âmbito dela, né, em benefício de quem? Da sociedade. E aí tem uma palavrinha aqui que é interessante, a sociedade ela tem uma visão de stakeholder, né, que a gente viu aqui ao longo do início das aulas, né, que, ou seja, toda vez que eu for elaborar uma missão e uma visão e os valores de uma organização, eu tenho que pensar nos stakeholders. Quem são os stakeholders? As partes interessadas daquela organização. Ou seja, a sociedade, fornecedor, enfim, todos que de alguma forma direta ou indireta participem daquele ecossistema ao qual a sua organização está inserida ou inserido, perfeito? Mais um exemplo aqui de missão para a gente trabalhar na aula, que é a missão da Polícia Federal, né? Que é a seguinte, né? Exercer as atribuições de polícia judiciária e administrativa da União, a fim de contribuir na manutenção da lei e da ordem, preservando o Estado democrático de direito. Então aqui a gente percebe uma atribuição legal da PF, né? Que é qual? Que é a Polícia Judiciária e Administrativa, né? Ela deixa bem claro isso. E de que maneira, né, ela quer exercer aqui? Preservando sempre o Estado democrático de direito. Então a gente tem aqui nitidamente qual que é a razão de ser da Polícia Federal. Quando a gente lê essa missão, a gente tem essa capacidade. Então a ideia é exatamente essa, né? Que qualquer indivíduo, a partir do instante que ele tenha esse contato com a tua missão, ele consiga identificar, né, qual que é a tua razão de ser. Você existe para quê? Aqui no caso a PF existe para exercer a polícia judiciária e administrativa no âmbito da União. Perfeito? Vamos avançar aqui no quadro para mais uma temática. Vem comigo aqui. E agora, gente, a gente fala sobre visão. A gente estava falando sobre missão, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre visão, né? Mas, professor, qual que é a diferença, né? Vamos ver aqui primeiro o que diz aqui no nosso slide, depois a gente fala um pouquinho sobre as principais semelhanças, se tem ou não, e as principais diferenças. Então, a visão de futuro, né? A visão é a expressão que traduz a situação futura desejada para a instituição, ou seja, aquilo que ela quer. Então ela é criada sobre os fins da instituição e corresponde à direção suprema, o que a organização busca para alcançar. Aí eu falo para os alunos, olha só, é interessante que a visão é um estado futuro, ou seja, como essa organização quer ser reconhecida. Lá na visão a gente tratou do seguinte tema, a visão é o quê? É a razão de ser, por que que você existe? Então você tem que se restringir a responder essa pergunta, eu existo para quê? Né? Qual que é a minha principal atribuição, a minha principal... Eu posso dizer para vocês, até fugiu aqui agora, né? Mas a minha principal atividade, enfim, né? Não era isso que eu queria dizer, mas serve aqui para a gente não perder muito tempo, né? Então eu tenho que fazer o quê? Qual que é a minha principal atribuição? A missão busca isso. Já a visão vai buscar o quê? A forma com a qual você quer ser reconhecido, né? Ou então reconhecida pela sociedade. Como que essa instituição quer ser reconhecida? Como que ela quer ser vista pela sociedade? Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. Então a gente trouxe também o exemplo do TCU e da PF. Então a visão de futuro da PF, né? Tornar-se referência mundial em ciência policial. A visão, ela tem essa capacidade, né? Ela vai extrapolar um pouquinho da missão. Então você quer ser, referência em ciência policial, tornar-se referência mundial em ciência policial. Então a ideia é essa. Quando a gente pensar numa perícia de algum crime, alguma perícia específica, olha, em qualquer local do mundo, quem é expert nessa perícia aqui é a Polícia Federal lá do Brasil, por exemplo, né? Que são especialistas em X área, por exemplo. Então a ideia de tornar-se referência é isso. Referência é o quê? Aquilo que as pessoas olham, né, como sendo a empresa ou aquela instituição que faz a melhor ação naquela realidade, naquele exemplo, perfeito? Então aqui tornar-se referência em ciência policial, essa é a visão da Polícia Federal. Antigamente era muito comum que as organizações estipulassem um prazo, né, lá na sua visão. Então, por exemplo, a gente viu aqui, né, tornar-se referência mundial em ciência policial. Então, como é que era isso até uns anos atrás, né? Tornar-se referência mundial em ciência policial até 2030, por exemplo. Então era comum que as organizações estipulassem um prazo, né? E isso acabou ficando em desuso.
porque justamente dá uma ideia de fracasso se você não consegue alcançar aquela visão, né? Então, tanto a empresa privada quanto as organizações públicas acabaram aí, então, omitindo, né, essa informação aí, e você deixa isso meio que em offline, né? Não vai colocar isso de maneira explícita na visão. Perfeito? Até o mais recomendável mesmo para a elaboração da visão. E aí nós temos mais um exemplo aqui, que é o exemplo do TCU, né, que quer ser referência na promoção de uma administração pública efetiva, ética, ágil e responsável. Então aqui é a maneira com a qual o próprio TCU quer ser visto pela sociedade, né? Referência na promoção de uma administração pública ágil, responsável, efetiva e ética. Então essa é a maneira que o TCU quer ser vista pela sociedade. Entenderam, gente? A ideia dessa visão é você faz a missão totalmente alinhado com a própria realidade do órgão, com a própria atribuição legal do órgão. A visão, você já pode extrapolar um pouquinho isso, né? Você já pensa numa questão mais macro, né? De ser referência. Inclusive, a maioria das visões que a gente percebe, que a gente vê, elas trazem, né, essa expressão, ser referência, ser reconhecido. Então é muito comum utilizar esses dois verbos, essas duas maneiras, né, para tratar da visão. Perfeito? Avançando aqui, vem comigo ainda no quadro. E aí tem mais uma questão que é fundamental na gente entender aqui dentro, né, desse contexto aqui. Perfeito? Que é o negócio. O que é o negócio? O negócio representa o ramo de atividade no qual a instituição atua, né, em que vai indicar o foco dos benefícios que irá gerar para a sua clientela, né? Em outras palavras, responde a seguinte questão: o que nós fazemos, né? Então, sua definição é feita considerando-se não só o que se faz, mas analisando-se também o espaço que a unidade pretende ocupar em relação às demandas ambientais. Para as organizações que são de caráter público, pode ser entendido como a área de competência. Então, foi aquilo que a gente falou nos slides anteriores, olha só, do exemplo de uma missão, né? Para a gente identificar qual que é o negócio. Então a ideia é que a gente identifique o negócio lendo a missão dessa organização. Quando a gente lê a missão do TCU, aprimorar a administração pública em benefício da sociedade por meio do controle externo. O negócio do TCU está escrito aqui de uma maneira muito clara, né, gente? Que é controle externo. Então esse é o negócio do TCU, é a própria atribuição. Quando a gente lê a missão da Polícia Federal, exercer as atribuições de polícia judiciária e administrativa da União a fim de contribuir na manutenção e na lei da ordem, preservando o Estado democrático de direito. Qual que é o negócio da PF, gente? Polícia, né? Então é polícia, judiciária e administrativa. Somente isso daqui. Perfeito? Então essa é a ideia da gente entender o negócio de uma organização, né? Qual que é a área de competência, qual que é a competência legal dessa instituição. Perfeito? Então você entende a partir do instante qual que é a tua razão de ser, identificando a tua principal competência. Não se esqueçam disso, tá? Já na visão a gente pode dar uma extrapolada, né? Você vai viajar um pouco, vai fugir, vai buscar um outro patamar. A ideia da visão é justamente isso, né? Levar você de um patamar também para o outro. E por isso que a visão é muito alinhada com a estratégia da organização, né? Porque a estratégia vai permitir você exatamente sair desse patamar, que é a visão atual, para a visão de futuro desejada. Perfeito? Aí aqui nós temos o exemplo, né, do próprio negócio, como eu falei para vocês agora há pouco, né, do TCU, né, que é o controle externo da administração pública. Então o controle externo é o negócio do TCU, e a Polícia Federal, Polícia Judiciária e Polícia Administrativa. Perfeito, gente? Avançando mais um pouquinho, nós temos os valores, né, ainda ligado ao processo de missão e visão, nós temos os valores. O que são os valores? Eles vão representar os princípios que devem nortear as ações e a conduta de colaboradores, gerentes, autoridades ligadas a essa instituição pública, né? Então, tais valores, portanto, consubstanciam-se em conjunto de crenças e princípios que orientam e informam a atividade daquela instituição. Quando claramente estabelecidos, vão ajudar essa organização
a reagir rápida e decisivamente nas situações inesperadas que lhe apresentem, né? Então, nós temos aqui um exemplo de valores, né? Por exemplo, da Polícia Federal. Tem uma portaria interna, ou seja, olha lá, tem uma atribuição legal. Como eu falei para vocês lá, né? É importante sempre identificar portaria, resolução, alguma lei, algum decreto que vai definir isso de maneira formal. Então, quais são os valores da Polícia Federal? Coragem, lealdade, legalidade, ética e probidade. Por último, aqui, respeito aos direitos humanos. Então, os servidores que trabalham nessa instituição necessariamente precisam trabalhar, né, em consonância com esses princípios aqui que estão elencados em uma portaria interna da própria instituição. Isso vai ajudar, como a gente viu agora no slide, algumas decisões que são, né, inesperadas, polêmicas, enfim. Então, a própria instituição vai buscar na sua raiz, na sua origem, olha, né, esse valor que determinado servidor cometeu, aí ele não está compatível, né, com os valores que são defendidos, que são elencados formalmente na nossa portaria. Então, a importância disso, né, gente, é de uma forma assim imensurável praticamente, né? A ideia é que essa organização, que você trabalha, que você venha trabalhar, que você estipule, que você fomente esses valores também nessa organização. Não basta apenas isso aqui estar em uma portaria ou em um documento formal, que isso seja visto nas ações, nas decisões da alta cúpula, né, no comportamento, na própria cultura daquela organização, que ela traga esses elementos aqui de uma maneira visível para todos os servidores dessa organização. Perfeito? Né, só recapitulando para você que tratamos de assuntos muito importantes para a tua formação, né, tais como a elaboração da missão, né, que é a razão de ser dessa organização. Então você traz isso aí para te ajudar a você ter uma eficiência e uma eficácia nas tuas ações. Também vimos a questão da visão, né, que é onde você quer chegar, o patamar desejado, como é que você quer ser reconhecido. E por último, estávamos falando um pouquinho sobre os valores organizacionais. A ideia é que eles sejam explícitos, que eles sejam fomentados, né, e trabalhados por toda a organização, de uma forma que seja a cultura daquela organização a prática daqueles valores. Perfeito? Espero que vocês tenham gostado. A gente segue aí o curso, segue firme. E na próxima unidade, a unidade 3, né, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o balanço scorecard, que é a nossa última unidade. Quaisquer dúvidas, mande um e-mail para o professor Arthur, para o seu mediador. A gente, no que a gente puder, vai aqui com o maior prazer, com a maior alegria, ajudar você nessa tua dúvida. Perfeito? Um abraço e até a nossa unidade 3. Educação à distância, mudando realidades.